Tudo bem, pessoal? Meu nome é Douglas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é um fundo de investimento imobiliário. Tudo bem? Um fundo de investimento imobiliário, mais conhecido como FII, são cotas de um determinado patrimônio que você adquire, né? Na verdade, fica ao seu poder e depois você pode negociar isso daí dentro da bolsa. Tudo bem? Para ficar mais simples, imagine então você tendo um imóvel, né? E esse imóvel tem vários participantes como proprietário, digamos assim. Então, você e outras pessoas, outras empresas são donas, ou seja, são cotistas de um determinado imóvel, tudo bem? Isso daí quando se é aplicado, né? Por exemplo, investimento de tijolo que nós chamamos. Existem vários tipos, né, de fundo de investimento imobiliário na bolsa. Então, por exemplo, de tijolo, que eu citei agora há pouco, temos alguns fundos que investem apenas em imóveis para setores de educação, gestões hospitalares, né, ou seja, prédios hospitalares e assim sucessivamente, tá bom? Então, assim, qual é a grande sacada aí de você estudar, né? Ou seja, para você escolher qual fundo que você vai querer adquirir a cota. A grande dica, pessoal, antes de mais nada, é você ter o seu fundo, né, de investimento num local que realmente seja robusto, tudo bem? E para isso, você vai ter que ver a história desse fundo imobiliário, tá? Existem alguns sites que você pode então buscar essas informações, verificar quais são os rendimentos, qual o patrimônio desse fundo imobiliário. Fica a dica, essa questão do patrimônio, para você verificar onde geograficamente estão esses patrimônios e se realmente são lugares assim que não corre nenhum tipo de risco de questão do ponto de vista, na verdade, de imóveis. Bom, e como que eu ganho dinheiro com essa história toda, né? Então, se por exemplo eu tenho R$ 100, eu quero investir esses R$ 100 aí no fundo imobiliário, como é que eu ganho dinheiro com isso, né? Você vai ganhar dinheiro através dos dividendos. Então, o que são, né? Na verdade, o que são os dividendos? Tá? Os dividendos são lucros que você tem mensalmente, geralmente mensalmente, mas vai depender do seu fundo, tudo bem? E você tem isso daí como retorno. Só para ficar mais claro, como é que funciona? Então, você adquire uma cota de um fundo imobiliário, como retorno disso, ou seja, como seu rendimento, você terá os dividendos. Como exemplo, uma cota de R$ 100 a 1% ao mês, por exemplo, você tem então os dividendos de 1% baseado aí dessa sua cota de R$ 100, tá? Genericamente falando, é claro que existem alguns termos técnicos que é necessário que você dê uma pesquisada e verifique aí e também, né, quais são as condições que se aplicam esses termos técnicos específicos de investimento de fundo imobiliário. E como que eu faço então para investir nesse fundo imobiliário? Só dando uma recordada, você vai comprar uma cota de um fundo, então seja você é um cotista desse fundo, como retorno você tem os dividendos, tudo bem? Lembrando também que é necessário que você veja, se aprofunde sobre esse fundo, ver se realmente é um fundo confiável, um fundo robusto. Também vale lembrar que é importante você dar uma lida lá nos regulamentos do fundo, visita o site, recordando também a questão geográfica, né? Veja onde estão disponibilizados todos os imóveis, caso seja imóvel exclusivamente de tijolo, por exemplo, né? Ou seja, existe ele fisicamente em algum local. É muito importante que você confira quais são esses locais e as condições desses locais, conforme eu já citei anteriormente, tá? Para fazer o investimento é bem simples. Basta você acessar o site da sua corretora de preferência. Só lembrando que você anteriormente já fez a investigação desse fundo, né, que já conversamos aqui nesse vídeo. E aí você insere então ali o investimento, né, ou seja, o código de investimento do seu fundo imobiliário, tudo bem?
Os próximos vídeos aí eu vou simular, né? Simular não, realmente eu vou fazer um investimento com vocês aí real, tá? Em um fundo imobiliário. E aí fica bem interessante aí para dar uma ilustrada nessa questão de como executar o investimento de fundo imobiliário. Pessoal, em resumo é isso, tá? Então, o fundo imobiliário é um investimento, ele tem os riscos, né? Só lembrando, existem variáveis desse risco, como por exemplo, qual o momento do mercado imobiliário, quais são os seus clientes, a questão de vacância, né? Ou seja, esses imóveis que estão envolvidos, eles estão vagos ou eles não estão vagos? Tudo bem? Existem vários tipos de fundo imobiliário, tá? Não somente de tijolo, como fundo de fundo e dentre outros. Também é importante você dar uma pesquisada e se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. E foi isso, tá? Foi só para a gente conversar um pouquinho, explicar genericamente, assim, bem superficialmente, o que é o fundo imobiliário. Nos próximos vídeos eu irei comprar algumas ações de fundo imobiliário para vocês verem como é que funciona. Claro, eu vou escolher a corretora que eu utilizo, mas aí fica sempre a sua preferência, né, digamos assim, para você escolher sua corretora e iniciar então nesse fundo, tá bom? Agradeço a visualização do vídeo e até a próxima, um grande abraço.